Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorar o nome do Rei. E maravilhoso é o nome dele, né? Por podermos estar aqui. Antes de começar, não esquece de compartilhar a live para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas. Não esquece mesmo de compartilhar, de fazer com que essa palavra que virá daqui a pouco e que esses louvores cheguem a outras pessoas. Vamos louvar o Senhor.
teu querer, tu és o rei, aleluia.
habita, Deus. Habita em nós, Senhor, toque em nossos corações, em cada lugar, onde esse vídeo estiver sendo assistido, Deus, faz morada, Deus. Vem, Espírito Santo, toca o coração de cada um que cantou essa canção, disse: faz morada em mim, Senhor. Não queremos outro lugar a não ser a Tua presença, Deus. Sentir a Tua voz, sentir a Tua voz sussurrando, ouvir a Sua voz. Vem, Senhor. Vem, Deus. Vem, Senhor, e toca cada um nesse momento, Pai. Toca a Sua igreja, Deus. Aquilo que cada um precisa ouvir, aquilo que cada um precisa sentir nesse momento. Deus, que o Senhor possa tocar, Deus. Toca a Sua igreja, Senhor, aqueles que estão quebrantados na Sua presença, desejando sentir a Tua presença, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toca, Deus. Vem sobre cada casa, Senhor, cada casa que está assistindo, em nome de Jesus. Habita, Senhor, no meio de nós. Oh, Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Deus, e vem sobre a Sua igreja. Vem trazendo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, especificamente nessa noite. Que nada impeça o Seu mover, que nada impeça a Sua mão poderosa. Ah, Deus, que nada impeça. Ah, Espírito Santo, que nada impeça o Seu agir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe sua vida, Deus esteja enchendo seu coração. Adoramos ao Senhor. Tão prazeroso a gente poder abrir o coração diante da presença do Rei e dizer para Ele tudo isso que enche o nosso coração, o quanto Ele é maravilhoso, perfeito, o quanto é para nós prazeroso e definitivo fazer dos nossos corações a morada do Altíssimo. Eu quero partilhar com os irmãos, partilhar com você que está nos ouvindo, um texto no livro de Atos, no capítulo 14, os versos 21 e 22. Eu vou te dar um tempo para você encontrar na sua Bíblia aí, Atos, capítulo 14, versos 21 e 22. Fiquei meditando nesse texto durante essa semana, fiquei pensando muito naquilo que o Senhor tem separado para nós, tem reservado para nós, e eu vou te fazer uma convocação, conclamar você a abrir seu coração de uma forma muito especial para ouvir esse recado de Deus para a sua vida hoje. Para que você esteja verdadeiramente quebrantado diante do Senhor para ouvir essa palavra, que é uma palavra de bênção, é uma palavra de paz, de alento, e, como vocês vão ver, uma palavra de profundo encorajamento. Atos, capítulo 14, versos 21 e 22. Deixa eu trocar meu óculos. Vou ler melhor com esse óculos. Diz assim o texto: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu
vou te convidar a ficar com a sua Bíblia aberta para nós estarmos olhando só para esses 2 versos aqui. Mas eu separei uma outra versão para nós estarmos compartilhando. Atos, mesmo texto, Atos capítulo 14, versos 21 e 22. Eu vou ler em uma versão um pouco diferente, mas que eu gosto muito, chamada A Mensagem, de Eugene Peterson. Diz assim: Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida a Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir. Também deixaram claro para que todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Amém? Eu fiquei meditando nesse texto e como esse texto além de belo, além de uma grande história, além de uma história tão profunda e com desdobramentos tão ímpares, tão singular, a gente reconhecer, olhando para esse texto, esse grande chamamento, e muito além de um chamamento, essa anunciação do Evangelho. E os apóstolos aqui, Paulo, Barnabé, com uma forma toda peculiar dos dois de encorajar aqueles que estavam caminhando, servindo, fazendo com que o Evangelho do Senhor, as boas novas, fossem levadas além. As 2 palavras que eu quero trazer, sabe, a nossa meditação nessa noite são essas: fortalecendo, encorajando, fortalecendo, exortando, e a gente vai estar olhando para elas de uma forma mais específica, mais detalhadamente, mas eu queria que você parasse para pensar aqui no desenrolar dessa história, poder se debruçar sobre esse texto e perceber a grandeza daquilo que Deus tem desejado partilhar com a sua vida. Deus tem um interesse genuíno de falar contigo objetivamente. Deus, Ele do alto céu, do seu alto e sublime trono, Ele olha para você, Ele olha nos seus olhos, Ele olha no fundo do seu coração e quer de verdade, Ele quer de forma definitiva, objetiva, falar contigo, ministrar ao seu coração. Ao olhar para o desenrolar dessa história, sabe, a gente olha ali o verso 1, o verso 1, depois de proclamar a mensagem das boas novas. Isso lá no verso 1, mas aqui a gente também consegue perceber isso, depois de entregar a palavra, depois de pregar essa palavra, depois de falar de Jesus nascido, do Jesus e sua obra, de Jesus morto e ressurreto, a gente olhar aqui, sabe, e enxergar que havia a necessidade no coração daqueles homens, a esperança de levar além essa mensagem, o desejo e a esperança de fazer valer com que essa palavra fosse além das suas histórias, além das suas cidades, além das suas realidades. Você acompanhou a leitura comigo aqui, eles estavam em Derbe e o texto diz que eles, ao pregarem o Evangelho, ao falarem dessas boas novas, ao falarem da vida de Jesus, eles conseguiram estabelecer um bom grupo de discípulos. Ou seja, a pregação surtiu
tal efeito que as pessoas começaram a se reunir e falar assim: opa, eu quero saber a respeito dessa mensagem, eu quero saber a respeito da anunciação, essas boas novas me alcançam, opa, eu quero isso, eu quero fazer parte disso. Nós vemos Paulo e Barnabé, sabe, decidindo refazer o caminho que eles já tinham feito. Na Bíblia de papel, aí, se você for folheando para trás essa mesma história, você vai ver que eles fazem o caminho de volta. De Derbe eles voltam para Listra, de Listra eles voltam para Icônio, de Icônio eles voltam para Antioquia. Sabe o que aconteceu nessas andanças desses homens de Deus? Eles lograram êxito, pregaram as boas novas, muitos deram ouvidos, mas o texto diz que eles sofreram inúmeras perseguições. Perseguições essas que em algum momento foram mais amenas, em outros perseguições violentas. Eu fiquei, sabe, olhando aqui esse texto, folheando, vendo o que aconteceu quando eles chegaram em Icônio, lá no início do capítulo 14, depois em Listra, Derbe. Faz isso, pega esse texto e depois dá uma lida a respeito das coisas que aconteceram. Eles foram corajosos, enfrentaram aquilo que estava à sua frente. Enfrentaram as histórias que apareceram no seu caminho, enfrentaram as dificuldades que apareceram no seu caminho e continuaram a pregar o Evangelho. Eu quero chamar a atenção, como eu já tinha dito, para duas expressões que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele usa aqui. Na verdade, essas duas expressões são duas ações que são extremamente eficientes na vida da comunidade cristã. A vida em comunidade, a vida da igreja, depende muito dessas duas expressões descritas aqui no verso 22. A nossa vida como igreja, ela precisa muito de que essas expressões, essas ações, elas sejam repetidas, elas sejam fomentadas em meio ao corpo de Cristo. A primeira é fortalecendo. Aparece logo no início do verso 22. Fortalecendo os discípulos. A palavra no grego é episterizo. Poderia também ser traduzida por encorajar, tornar mais forte. As definições dessa palavra, entre as definições dessa palavra, significa somar, adicionar, confirmar. Eu disse que são palavras imprescindíveis para que a gente entenda que a vida cristã depende muito da gente colocar isso em prática. Pedro e Barnabé são duas grandes figuras do Novo Testamento. Eu, particularmente, gosto muito da figura de Barnabé, né? Daquilo que nos é revelado na Bíblia, daquilo que os estudiosos conseguem reunir a respeito da história de Barnabé. Eu gosto muito de poder olhar para Barnabé e entender esse grande homem de Deus sendo usado, sendo um instrumento. A igreja que ele está à frente, a igreja que ele vai ensinando, pastoreando, foi o primeiro ajuntamento de irmãos de fé que foi chamado de cristãos. Eu gosto muito de olhar para Barnabé, mas a gente não está aqui fazendo um estudo a respeito de Barnabé, não. É a respeito dessa palavra que estava na boca de Barnabé. A respeito dessa palavra que estava na boca de Paulo, quando ministrava o Evangelho aos seus irmãos. Aqueles que iam entendendo a grandeza do Evangelho.
quando o seu evangelho soou assim, sabe, para o seu irmão? É a pergunta que eu tenho para você. Quando que o evangelho que você prega soou dessa forma ao ouvido do seu irmão? Quando você fala da grandeza do evangelho que você diz que vive, soou ao ouvido do seu irmão como encorajamento. Soou ao ouvido do seu irmão como alguém que te pega pela mão e fala assim: estamos juntos, ou seja, somando, estamos adicionando força a fazer valer o evangelho do reino. Quando foi que a sua prática de fé na igreja, a sua prática de fé para além da igreja, mas a mesma prática de fé do evangelho, soou para as pessoas que passaram pelo seu caminho como alguém desejoso de te fortalecer na fé? Quando foi que o seu evangelho, quando foi que a sua vida, que precisa ser o reflexo do evangelho de Jesus? Eu sempre repito, os textos do Novo Testamento, eles são muito claros. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo a essas pessoas. Eu olho para as falas de Jesus tentando nos reunir como família, como um só. Quando a sua mãe e seus irmãos chegam e ele estava ensinando e alguém fala para ele: a sua mãe e os seus irmãos estão ali do lado de fora, ele diz: não, a minha família, a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui, que se reúnem em torno da palavra, que obedecem ao Pai. Eu fiquei pensando muito nisso e eu queria que você se questionasse, que você fizesse uma reflexão, olhasse para dentro da sua alma, para dentro do teu coração, para dentro da tua prática de fé, para a tua prática de vida, para a tua prática de evangelho, e respondesse: quando que o seu evangelho soou assim para o seu irmão? Você precisa, irmão, ouve esse conselho. Ouve o conselho do pastor Jaci, através desse texto de Lucas, através da boca de Paulo e de Barnabé. Você precisa ser um entusiasta do reino. As pessoas precisam ver o teu espírito de servir e falar assim: eu me sinto fortalecido pelo exemplo desse irmão. Eu me sinto encorajado a ir além, olhando para a vida desse irmão. Você precisa ser um entusiasta do evangelho, que as pessoas vejam a sua energia, o seu coração, a sua disposição e se sintam inspiradas. E ainda mais que as suas palavras, as palavras do reino na tua boca soem assim, como fortalecer o irmão, como uma palavra de fortalecer o irmão, de encorajar o irmão. Quando é que o nosso evangelho foi assim? Há quem diga que a igreja é o único exército que deixa os feridos, em uma alusão a uma figura de batalha, que deixam os feridos pelo caminho e continua seguindo em frente. Está na hora de nós mudarmos essa história. Nós precisamos ser aquele que prega o evangelho do reino. Sim, o evangelho do reino olha para frente, olha para o porvir, olha para a vida eterna. É para isso que eu vivo. Eu vivo para buscar verdadeiramente alcançar o reino. Meu sonho é ouvir as trombetas soarem. Meu sonho é subir nas nuvens e encontrar o Pai. É assim que eu vivo. Mas o meu evangelho, a mensagem que sai da minha boca, a mensagem que sai do meu coração, da minha vida, o evangelho que as pessoas leem em mim, precisa ser uma mensagem de fortalecer a fé. Tem uma outra palavra, exortando-os. Em algumas versões é essa palavra que está aí.
fortalecendo, encorajando-os. É assim que está na NVI, mas eu estou aqui com outra Bíblia ali, ó, aquela pretinha que está aqui embaixo, a revista é atualizada e a palavra que está lá é exortando. A palavra no grego é parakaleo e significa, entre tantas outras traduções, animar, estimular, induzir, apelar, rogar, encorajar. São palavras que têm traduções que são similares, né? Elas convergem, mas olhando, sabe, para essa palavra e a gente tendo um entendimento completo de tudo aquilo que a necessidade de ser ensinado aqui. Quando a gente pensa em Paulo e Barnabé sendo enviados em viagens missionárias, viagens para pregar o Evangelho, para levar além, para levar as pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho, faz todo sentido que a gente pregue o Evangelho, fortaleça esses novos na fé e continue a os encorajar e a os exortar, porque às vezes é necessário a gente ir além daquela palavra amena, a palavra boa, perfeita, eficaz. Esse é o Evangelho, são as boas novas. Às vezes é necessário que a gente segure, sabe, nos nossos irmãos com força, com coragem e amor e fala assim: olha, acorda, a grandeza do Evangelho é essa. Está na hora de nós irmos além e fazer muito mais. Assim como na tradução dessa palavra, sabe? Há momentos onde a gente precisa levantar aquele que está enfraquecido e o animar. Pegar aquele que está meio que decepcionado, enfraquecido, e estimulá-lo a ir além. Levanta, se põe de pé, vamos além. Estimular esses, sabe, a rogar, sabe, clamar com veemência, pedir mesmo, e falar assim: vamos, nós somos um como igreja, nós somos aqueles que foram chamados, escolhidos a pregar as boas novas. Eu fiquei pensando, sabe, que é necessário que a minha mensagem do Evangelho, é necessário que a minha vida faça com que outros se sintam fortalecidos, se sintam exortados a prosseguir, a continuar, a não desistir. Irmão, quando que a tua experiência de fé, aquilo que você é na igreja, porque é muito fácil ser crente para irmãos, porque a gente está ali, né? Eu sempre digo que a igreja é um lugar muito confortável para se estar, né? Os irmãos se preparam no domingo, tomam seu banho, colocam a sua roupinha lavada, limpinha, e vão para a igreja, colocam seus perfumes, e a gente senta e é tudo agradável, né? Normalmente as igrejas tentam trazer um certo conforto, e é ótimo, né, que a gente possa proporcionar um certo conforto. A gente tem os slides nos programas, nas TVs ou projetados, e é tudo muito confortável e agradável. Mas quando foi que o seu irmão se sentiu verdadeiramente estimulado a prosseguir na fé olhando para a sua vida? Quando foi que a igreja realmente exortou o corpo, exortou os irmãos a prosseguirem na fé, encorajando-os a não desistir? O texto diz que não é fácil. Eu podia falar para você que vem, agora nem dá para vir, né? Nós estamos isolados. Mas eu podia muito bem falar para que assim que isso passar, vem, caminha conosco. E é tranquilo. Você tem ali alguns dias na semana para estar juntos, se relacionar com pessoas que querem se relacionar, viver ali as suas alegrias, fugir
das dificuldades, das mazelas, né? Dá pra gente fazer isso vivendo em comunidade. Tentar só desfrutar do tempo bom. Mas olha, não é simples, é difícil. Em muitos momentos, o caminho do reino é árduo, mas é o único caminho de redenção para a minha e para a sua vida. Quando Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho com tanta veemência, com tanto ânimo, com tanto entusiasmo, sabe, é só você ler o texto, você vai ver que eles enfrentam as dificuldades e, sabe, o peito está aberto, a cabeça está erguida, porque eles enxergavam a grandeza daquilo que está além deles. Faz todo sentido o verso: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. São as coisas maiores que estão além de mim. A gente olha para a experiência desses homens, esse texto faz todo sentido, fica claro para nós. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quando foi que o evangelho que eu preguei fez com que pessoas não desistissem de sua fé? Quando foi que o evangelho que eu preguei fez com que pessoas se sentissem fortalecidas em sua fé? Quando foi que o evangelho que eu vivo, todo dia, trabalho, diversão, dificuldade, igreja, quando foi que esse evangelho fez com que pessoas se sentissem estimuladas a prosseguir na fé? Quando foi? Eu ontem estava assistindo um filme, Uma Vida Oculta. Vale a pena você assistir. É um filme grande, é lento, mas é uma história fantástica, uma história baseada em fatos reais, que vale a pena assistir. E entre tantas lições que podemos tirar desse filme, eu vou tentar dar o menor spoiler possível, mas o personagem principal desse filme, ele tinha uma verdade em seu coração e foi fiel a esse sentimento, a essa percepção. Ele inclusive diz isso quando está diante de um general juiz que iria julgá-lo. Eu tenho essa impressão no meu coração. E eu não posso ir de encontro a essa verdade que pulsa forte aqui. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Até que ponto, até que lugar, o que nós seríamos capazes de fazer pela verdade que está aqui, pela verdade que Deus colocou aqui no nosso coração, pela verdade que faz valer o dia e que o Senhor encheu os nossos corações. O que nós seríamos capazes de fazer por essa verdade? Eu disse que essa era uma breve palavra, eu já estou chegando ao fim, nós vamos cantar para encerrar, mas hoje, sabe, eu tenho um convite para te fazer. Hoje eu tenho um recado do céu para o seu coração. Hoje eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Está ouvindo? Tem aqui, 3 câmeras aqui, 3 celulares na realidade, Um ali está gravando para o YouTube, esse aqui está no Facebook, esse aqui está no Instagram. Você que está ouvindo ao vivo. Você que está assistindo já há algum tempo essa mensagem, você que adorou a Deus com a gente, tem uma mensagem de Deus para o teu coração. Talvez essa impressão que Deus trouxe ao seu coração, ela está aí, mas talvez ela esteja um tanto quanto que silenciada, adormecida. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que essa impressão, que essa verdade no teu coração precisa ser expandida. Usando a expressão de Paulo, está na hora de que o primeiro amor
ele venha à tona. Está na hora de que você seja verdadeiramente aquele que fortalece os irmãos na fé. É o chamado para a sua vida, está ouvindo? Chamado para a tua vida é para que o teu evangelho, o evangelho que você vive, muito além do evangelho que você fala, né? Eu costumo dizer que Deus está farto de palavras, está ávido para ver nossas vidas, mostrando o evangelho dele. Então essa palavra para você é exatamente essa. Deus está te chamando a ser esse que fortalece a fé dos outros. Ser esse que encoraja os outros a prosseguir na fé. Deus me trouxe aqui a te dizer, sabe, para que você seja esse que exorta os irmãos a prosseguirem na fé. Quando você enxergar irmãos fraquejando, irmãos tropeçando, irmãos esmorecendo na fé, seja aquele que fala alto, aquele que talvez garre no colarinho e diga assim: não fique para trás, ponha-se de pé, vamos além, vamos seguir, vale a pena, prossiga na fé, vá adiante, não desista. Deus está chamando eu e você hoje para nos colocarmos nessa posição, na posição de Paulo e Barnabé aqui nesse texto. Eram aqueles que faziam os outros a prosseguir na fé, que induziam, que inspiravam outros a se verem como irmãos fortalecidos na fé. Fortaleça aquele que está fraco. Encoraje aquele que esmoreceu. Seu irmão, aquele que caminha contigo. Seja aquele que põe fogo nas almas. Seja aquele que inflama os corações. Talvez falte em você palavras, talvez você se veja como Moisés e diga para Deus: eu não sei exatamente como dizer e falar. Seja aquele que demonstra quando faltarem as palavras. Seja aquele que talvez não tenha muito mais para dar no sentido de palavras, mas seja aquele que abraça, que põe de pé. Seja aquele que trata das feridas. Seja aquele que faz com que o evangelho continue a ser pregado. Seja aquele que faz, que é um instrumento que é um instrumento de Deus para que o evangelho continue a reverberar pelos séculos dos séculos. Seja esse. Deus está me chamando e te chamando a ser esse, aquele que leva além, aquele que faz mais. Amém? Seja esse. Eu quero orar por você. Quero orar e clamar ao Senhor para que você seja agora tocado pelo Espírito Santo, para que o Senhor venha com fogo dos céus e inflame o seu coração, para que por mais que você se veja limitado a fazer com que os outros sigam além, Deus vai tocar na sua vida para que você receba de Deus essa unção, para que o Espírito Santo que habita em você consiga te levar a esse nível de pregador do Evangelho. Deus está te chamando, irmão, a ser esse. Pai, em nome de Jesus, vai agora, Deus, de encontro à vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus, derrama agora do teu poder sobre cada um deles. Eu clamo ao Senhor, Deus, que a presença do seu Espírito se multiplique na vida deles. Nós costumamos orar e clamar na vinha e chamar: vem Espírito Santo, e clamar por mais da presença desse Espírito poderoso. E essa oração que eu faço sobre a vida de cada um dos teus filhos, aquele que se sente menor, mais do teu Espírito, aquele que se sente incapaz de levar o outro além, em nome de Jesus,
vem com o teu Espírito, renova, Deus, a história dessa pessoa, renova, Deus, os caminhos, renova a mente, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam levantados como esses que estão dispostos a fortalecer os irmãos, a encorajar os irmãos. Aqueles que fraquejam na fé serão fortalecidos pela presença do Espírito Santo na minha vida e no exemplo de Deus na minha vida, e eles serão alcançados, Pai. O teu povo vai ser colocado de pé pela ação do teu Espírito, e a ação do teu Espírito virá através dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a sua graça, o seu poder, a sua autoridade através de cada um dos teus filhos, hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar?